Olá, pessoal. Na aula anterior, a gente começou a estudar dielétricos e as propriedades desses materiais, e a gente viu que uma propriedade importante é que esses materiais podem apresentar uma polarização, ou seja, eles podem apresentar diversos dipólozinhos elétricos ou uma distribuição de dipólos elétricos ao longo do material, que vai me gerar um efeito macroscópico. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai querer investigar justamente esse efeito, ou seja, qual vai ser o campo elétrico ou potencial elétrico que vai ser gerado por essa distribuiçãozinha de dipólos. Então, só para a gente lembrar, né, uma das propriedades importantes dos dielétricos que diferem eles dos condutores é que os elétrons eles estão presos no material, né, ou presos aos núcleos. Então, eles não podem se mover livremente, que nem condutores. E a gente viu que esses materiais eles podem apresentar uma certa polarização. Essa polarização ela pode ser induzida pela presença de um campo externo, por exemplo, que vai separar as cargas positivas e negativas e gerar um momento de dipolo, ou ela pode aparecer porque o material tem uma polarização intrínseca. A gente viu o exemplo da água, por exemplo, das moléculas de água, que a própria molécula já tem um momento de dipolo não nulo. Então, nem preciso colocar um campo externo para induzir esse momento de dipolo. Para a aula de hoje, o que vai importar é que esse material tem uma certa polarização, ou seja, tem uma distribuição de momentos de dipolos aqui, e a gente vai querer investigar qual que é o efeito macroscópico dessa distribuição de dipolozinhos. Ou seja, qual é o potencial elétrico que essa distribuição vai gerar. Tá? Independente de como ela foi, de como esses dipolos foram criados, se são intrínsecos ou são induzidos. Então a gente vai estudar essa situação aqui, um material de elétrico com uma certa polarização. E aí a gente lembra que a maneira de caracterizar essa polarização é uma densidade de dipolos, que a gente chamou justamente de vetor polarização. Né? Então, são os dipolos do meu material dividido pelo volume. Né? Então, posso pensar realmente como se fosse uma densidade. Eu pego um volumezinho no meu material, calculo o dipolo, momento de dipolo total lá, divido por aquele volumezinho, isso me dá uma densidade de dipolos que pode mudar de ponto a ponto no meu material. Né? Então, pode ter uma região do meu material onde eu tenho mais momentos de dipolos, ou eles são mais intensos, e aí essa polarização vai ser maior. Em outras regiões, eles vão ser menos intensos. Tá? E aí a gente lembra que como é que esse momento de dipolo aparece. Né? Se eu modelar o meu sistema, ou as minhas moléculas, ou o meu átomo, por simplesmente uma carga positiva e negativa, o meu momento de dipolo vai ser simplesmente a carga vezes a distância entre essas cargas pontuais. Né? A gente viu que isso pode acontecer, essa distância pode ser gerada pela presença de um campo externo, mas para a aula de hoje isso não interessa, o que interessa é que a gente tem esse momento de dipolo, ou a gente pode também ter uma distribuição contínua de cargas, né, positivas e negativas, que não estão totalmente centradas umas nas outras, tem uma certa assimetria, e essa assimetria vai gerar um momento de dipolo dado por essa integral aqui. Então, são duas maneiras de calcular o momento de dipolo de cada átomozinho ou de cada molécula do meu material. Né? Então, a gente vai assumir que o material tem um número gigantesco dessas moléculas, então, em cada ponto de espaço, né, a gente vai ter um momento de dipolo e, portanto, a gente vai ter uma distribuição de momentos de dipolos e uma densidade, que é justamente a polarização. E o que a gente quer investigar agora é qual que é o efeito, né? Esses momentos de dipolos, qual é o potencial elétrico que eles geram? Se a gente souber o potencial elétrico, a gente consegue calcular o campo elétrico. Então, vamos relembrar aqui do potencial elétrico de um dipolo. Né? Então, a gente lembra que se eu estou suficientemente longe desse dipolo, ou seja, se o tamanhozinho dele aqui, que eu estou caracterizando por essa distância d, ela é muito pequenininha comparada com a distância que eu estou desse dipolo, nos casos desses materiais dielétricos, essas distâncias são tipicamente distâncias atômicas ou moleculares, né? Então, são da ordem de nanômetros ou angstroms, então são muito, muito pequenininhas. Então, se eu estou a uma distância suficientemente grande, não interessa se eu tenho uma distribuição discreta ou uma distribuição contínua, eu vou poder aproximar isso por um pequeno momentozinho de dipolo aqui, e aí a distância que eu estou desse vetorzinho, eu vou chamar desse R curvado, daqui a pouco vai ficar claro por quê.
E aí o potencial nesse ponto R, a gente viu, ele vai ser dado por 1 sobre 4π epsilon 0, o momento de dipolo, produto escalar com esse vetorzinho, na verdade, com esse versor R, sobre essa distância ao quadrado. Tá? Então, isso é para um único dipolo. E agora que eu tenho uma distribuição de dipolos no meu material? Então, a gente vai fazer algo completamente análogo ao que a gente fez no caso de cargas elétricas, né? Então, a gente viu, eu tenho potencial para uma carga elétrica pontual. O que acontece se eu tiver uma distribuição de cargas elétricas? Tá? Então, eu vou querer somar o efeito de cada uma dessas carguinhas. Nesse caso, eu vou querer somar o efeito de cada um desses dipolos. Então, eu vou integrar sobre o meu material. E qual vai ser a densidade que eu vou usar para integrar? Vai ser justamente a densidade de dipolos ou o vetor polarização, certo? Então, vamos lá. É isso que a gente vai querer fazer na aula de hoje, é calcular esse potencial elétrico. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui o meu material macroscópico e eu olho para um certo pontozinho desse material. Eu sei que o momento de dipolo nesse pontozinho ele vai ser aproximado pela polarização vezes o volumezinho aqui em volta. Tá? Esse vai ser o momento de dipolo médio. E aí eu vou querer calcular qual é o potencial elétrico em algum ponto R. Né? Pode até ser dentro do meu material, pode ser fora, mas que esse R, as dimensões dele são muito maiores do que as dimensões da minha molécula. Certo? Então, isso aqui vai ser alguma dimensão macroscópica e a dimensão da minha molécula vai ser, obviamente, microscópica. Certo? Então, eu sempre vou poder aproximar minha molécula por um momentozinho de dipolo P. Então, nesse caso, o meu potencial ele vai ser uma somatória sobre todos esses momentos de dipolo. Então, eu vou querer integrar sobre todo o meu material. Em vez do momento de dipolo, né, eu vou usar essa densidade de momentos de dipolos, ou vetor polarização. Eu vou querer integrar sobre todo o meu material. E eu preciso fazer aqui o produto escalar, a gente lembra, com R sobre R ao quadrado. D3, integrar sobre todo o meu material D3R'. Né? Então, a gente lembra que o potencial nesse ponto, ele depende desse vetorzinho R aqui, que é a distância entre esses dois vetores. Né? De uma maneira muito semelhante ao caso de uma distribuição de cargas elétricas. Tá? Então, a gente vai querer reescrever essa expressão aqui, né? Esse Rzinho curvado é justamente a diferença entre esses dois vetores. E a gente lembra o seguinte, a gente deriva o seguinte resultado que vai ser bastante útil aqui. Que se eu calcular o gradiente com relação ao meu vetor R', ou seja, d dx', d dy', d dz', tá? Dessa quantidade aqui, 1 sobre módulo de R menos R', esse R menos R' é justamente o módulo desse vetorzinho R curvado aqui. Se eu fizer essa conta, né, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, né, o gradiente é x chapéu d dx' mais y chapéu d dy', mais z chapéu d dz'. E aí eu vou querer calcular a derivada de 1 sobre raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais e menos e' ao quadrado. Tá? Então, essa é a operação que eu queria fazer aqui. A gente vai fazer só a derivada com relação a x, porque todas as outras vão ser análogas. Certo? Então, se eu derivar essa raiz com relação a x, o que vai me sair vai ser um x menos x', que é o que está aqui dentro, aqui, né? Então, eu estou fazendo a derivada com relação a x'. Na verdade, vai ter um sinal de menos por causa, né? Se eu aplicar a regra da cadeia aqui, eu tenho um menos x'. Então, vai me dar um menos 2x'. E aí, a minha raiz, né, quando eu aplico a regra da cadeia, vai me dar um menos 1/2, que vai justamente cancelar com esse menos 2. E o que vai aparecer embaixo aqui vai ser, né, antes eu tinha todo esse termo elevado a meio,
que é a raiz quadrada, ele vai ser elevado a 3/2. Então, vai ser, na verdade, o módulo de R menos R' ao cubo. Tá? Então, esse que é o resultado da primeira derivada aqui. Se eu fizer isso com relação a y e z, a gente vê o que vai aparecer, né? Aqui em cima vai aparecer y menos y' na direção y chapéu, e o outro vai ser z menos e' na direção z chapéu. Então, isso aqui eu vou poder simplesmente reescrever como r menos r' dividido pelo módulo de r menos r' ao cubo. E isso aqui eu posso reescrever como, né, r menos r' é o meu vetorzinho r curvado. Então, isso eu vou poder escrever como r versor sobre r quadrado. Né? Então, eu pego um desses fatores aqui, ao cubo, né, divido o meu rzinho por esse fator, me dá um r versor, um r cursado verso, um r cursivo versor, e os outros dois termos aqui, o ao quadrado, vai me dar um rzinho ao quadrado. Tá? Por que que isso é importante? Porque eu vejo que esse termo aqui é justamente o que aparece aqui. Então, eu posso substituir esse termo pelo gradiente desse termo aqui. E aí parece que a gente não está fazendo nada, que a gente só está complicando a nossa expressão, mas a gente vai ver que a gente vai conseguir reescrever ela de uma maneira bem significativa. Tá? Então, se eu fizer essa substituição, né, eu estou substituindo, então, esse termo aqui pelo gradiente com relação às coordenadas linha de 1 sobre rzinho cursivo, certo? Que é isso daqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte truque para reescrever essa expressão, né? Eu tenho aqui um termo vezes a derivada de outro termo, então isso sugere uma integração por partes. Então eu vou chamar isso como se fosse de um u, e isso aqui como se fosse de um dv. Se a gente fizer a integração por partes, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem um produto escalar de dois vetores, mas daria para fazer completamente de maneira muito semelhante à integração por partes normal. Tá? Se eu fizer isso daqui, né, então integrando por partes, eu vou ter dois termos. Né? Eu vou ter menos duv, certo? Então esse termo vai ser menos 1 sobre 4π epsilon 0. A integral, eu vou escrever o v aqui, que é 1 sobre r, e aí o meu du, na verdade, vai ser o divergente do meu vetor polarização, integrado sobre todo o espaço. E o segundo termo vai ser, né, a derivada de uv, ou seja, vai ser o divergente do produto dessas duas funções. Então, menos 1 sobre 4π epsilon 0, a integral do divergente de P sobre esse Rzinho. Então, a gente lembra que esse Rzinho nada mais é do que o módulo de R menos o vetor Rzinho, o vetor R'. Tá? Então, tudo bem, parece que eu compliquei um monte o meu potencial, né? Eu saí desse potencial simples aqui, que seria o potencial elétrico gerado por todos esses momentos de dipolos distribuído pelo meu material, e cheguei nessa expressão aqui muito mais complicada. Aí a gente vai ver que a gente vai ainda poder simplificar ela um pouco mais. Então, o que falta para a gente fazer é aplicar aqui justamente o teorema de Gauss. Certo? Então, eu lembro que a integral sobre um volume de um divergente. Então, a integral sobre um volume de um divergente pode ser escrita como a integral de superfície. Ou seja, se eu estou integrando sobre todo o volume do meu material, essa integral vai ser sobre a superfície do meu material, de P sobre R, produto escalar com o meu elemento de área. Né? Lembrando que o elemento de área aponta normal à superfície. Né? Então, esse é o teorema de Gauss, só que a gente está usando em outro contexto. Tá? E daí, bom, agora finalmente eu posso reescrever o meu potencial da seguinte maneira. Tá? Então, ele tem aquele primeiro termo aqui, divergente da minha polarização, que a gente pode pensar que é uma densidade de dipolos.
mais um termo que vai ser a minha polarização produto escalar com esse elemento de área. Então, eu estou colocando aqui em evidência o versorzinho normal, que é o versor normal à minha área. E aí eu vejo que meu potencial elétrico agora gerado por todos esses dipolo, ele pode ser escrito em dois termos que são muito familiares. Se eu olhar para esse termo aqui, ele é idêntico ao potencial elétrico de uma distribuição contínua de cargas, só que aqui em cima eu teria um ρ, uma densidade de carga elétrica. E esse termo aqui seria o potencial elétrico gerado por uma densidade superficial de cargas, porque eu estou integrando só sobre a superfície. E a densidade superficial de carga seria dada por isso daqui. Então, eu posso definir, e por enquanto isso vai ser só uma definição, mas daqui a pouco a gente vai ver que, de fato, isso corresponde a cargas reais. Eu posso definir uma densidade de cargas dado por menos o divergente do meu vetor polarização e uma densidade superficial de cargas dada pelo produto escalar do vetor polarização com a normal. Então, eu posso, para calcular o potencial elétrico gerado por toda essa polarização do meu material, eu posso pensar que eu tenho duas distribuições de carga. Uma densidade de carga aqui dentro, dada por isso daqui, e uma densidade superficial, dada por isso daqui. Então, eu esqueço que eu tenho um monte de dipolos, que eu tenho, né, uma certa distribuição de dipolos, né, todo esse raciocínio que é um pouco mais complicado, e dada essa distribuição de dipolos, eu posso calcular essas duas densidades de carga, e aí o meu potencial ele vai ser reescrito em termos dessas duas densidades de carga. Certo? Então, o meu potencial, aqui em cima, eu vou usar essa densidade de carga, a gente chama de uma densidade de carga induzida, que pode mudar de ponto a ponto no meu espaço. E aqui eu vou ter uma densidade superficial, que também pode mudar ao longo da superfície, não tem problema nenhum. Então, qual que é a nossa estratégia aqui? A nossa estratégia é, se eu conheço qual é a polarização do meu material, né, como ele está polarizado, ou seja, se eu conheço esse vetor polarização, a maneira mais fácil de eu calcular o potencial elétrico, e tendo o potencial elétrico, eu consigo calcular o campo elétrico. Então, a maneira mais fácil de eu calcular esse potencial elétrico é pensar que esse vetor polarização vai me dar duas densidades de carga, que a gente chama de densidade de cargas induzidas, que eu posso calcular direto do vetor polarização. Se eu conheço esse vetor aqui, em geral é uma propriedade do material, eu consigo calcular essas densidades de carga, e aí pronto. Eu tenho agora um material com uma densidade volumétrica de carga e uma densidade superficial, e aí eu calculo o meu potencial pela expressão usual. Então, é como se eu tivesse duas contribuições, uma da densidade volumétrica, uma da densidade superficial, e aí eu integro normalmente, como a gente faz, né, da maneira usual para calcular um potencial com uma certa distribuição de cargas. Então, o que falta eu explicar para vocês aparentemente, isso parece que é só um truque matemático, né? Eu posso, em vez, né, eu sair lá do meu potencial gerado por um monte de dipolos e conseguir substituir o problema como um potencial gerado por duas distribuições de carga. Uma volumétrica e uma superficial. Mas agora eu vou indicar para vocês, ou tentar mostrar para vocês que, de fato, essas cargas são cargas reais, certo? Que realmente estão lá presentes no meu material, né? Então, como é que aparecem essas distribuições de cargas? Bom, eu vou fazer um esqueminha aqui só para a gente visualizar como é que isso aparece, né? Então, imagina que o material tem um monte de dipolozinhos aqui, que são essas cargas, eu estou aproximando pela maneira mais simples, né? São duas cargas separadas um pouco, certo? Então, se eu olhar nessa superfície aqui do meu potencial, eu vou ver que eu vou ter cargas negativas.
né? Justamente por causa dessa separaçãozinha. Se eu olhar nessa superfície aqui, eu vou ver que eu vou ter um acúmulo de cargas positivas. Ou seja, de fato, essa separação das cargas, quando eu chego na minha superfície, vai me dar uma distribuição de cargas negativa aqui, uma distribuição de cargas positiva aqui. Tá? Então, de fato, essa polarização me dá uma distribuição de cargas na superfície. E como é que acontece a distribuição ao longo do volume? Então, essa densidade superficial, dá para mostrar, é dada justamente pela polarização, pelo produto escalar da polarização com o versorzinho normal à superfície. Como é que acontece a densidade volumétrica de cargas, aquele rhozinho B que aparece dentro do meu material? Bom, se a gente olhar na expressão que a gente chegou, né, esse ρB, ele só aparece se essa densidade de dipolos muda dentro do meu material. Se esse P for constante, né, se eu tiver a mesma densidade de polos ao longo de todo o meu material, eu não tenho essa distribuição de cargas volumétricas, só vou ter a superficial. Mas vamos assumir então que ele está mudando ao longo do meu material. O que isso significa? Tá? Significa que existe uma certa região do espaço, certo? Então, imagina que eu olho para esse ponto do espaço aqui, certo? Obviamente é como se eu estivesse dando um mega zoom no meu material. Então, olha para esse ponto aqui. Aqui eu estou representando, é como se eu tivesse 3 dipolos. Se eu olhar para o ponto próximo dele, eu tenho só 2 dipolos. Então, minha distribuição de dipolos está mudando, né? Aqui eu tenho uma intensidade maior e aqui uma intensidade menor. Então, imagina que eu tenho essa mudança da distribuição de dipolos. Então, meu vetor polarização está mudando ao longo do meu material. E aí, se eu olho para essa interface aqui, eu vejo que eu tenho, de fato, 3 cargas positivas e 2 negativas. Então, isso vai me dar um desbalanço de carga aqui no meio, que vai me dar uma densidade de carga não nula. Obviamente, se o meu material é neutro, quando eu integrar sobre todo o meu material, essa densidade total vai ser zero, a carga total vai ser zero. Mas localmente eu tenho aqui, por exemplo, um excesso de carga positiva, em alguma outra região eu teria um excesso de carga negativa, que iria contrabalancear esse daqui, mas de ponto a ponto no meu material eu tenho um desbalanço de carga, então eu tenho de fato uma carga elétrica presente no meu material, no volume dentro do meu material. Tá? Isso, de novo, só acontece se a polarização estiver mudando de um ponto para o outro. Se ela for completamente uniforme, ou seja, nesse meu desenho aqui, significaria que aqui eu só teria 2 e aqui eu só teria 2 dipolos, ou seja, a minha polarização ela é constante ao longo do meu material, eu não teria esse desbalanço de cargas. Tá? Então, esse desbalanço me dá justamente aquela densidade de carga aqui. Eu não estou mostrando para vocês que é exatamente equivalente a menos o divergente da polarização, mas dá para mostrar sem muito esforço. O importante é a ideia. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai, de fato, né, assumir uma certa polarização para o meu material, ou certos modelinhos para o meu material, para a gente calcular esse potencial elétrico e o campo elétrico e ver como é que, de fato, qual é a cara desses potenciais elétricos para certas geometrias de materiais. Tá bom? Tchau, tchau.